Você não está travado por falta de tempo. Você está travado porque você está gastando energia demais com aquilo que não constrói nada. E esse é o episódio 3 da série Como se tornar um designer gráfico de alto nível. E hoje a gente vai falar sobre um dos pontos mais ignorados para os designers que querem crescer: rotina e energia. Fala, criativos! Eu sou o Man. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu vou trazer conteúdos de dicas, tutoriais e tudo relacionado ao universo do design. Hoje eu quero trazer para vocês como a rotina e a sua energia é um ponto muito importante para você administrar e entender, e dessa forma ter o maior aproveitamento de tempo e de energia durante a sua rotina. Então, sem mais delongas, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Por muito tempo eu deixava tudo que era meu por último. Meus estudos, meus projetos pessoais, minha evolução. E isso, criativos, porque no começo do meu dia eu focava em todas as outras coisas. Em fazer as entregas dos meus projetos, o trabalho, as responsabilidades de casa, o lazer, sim, os momentos de lazer que muitas vezes não deve ser naqueles momentos, academia e diversas outras coisas. E não que essas coisas fossem ruins, porque elas são necessárias, né? Você dedicar um tempo ali para treinar, você dedicar o tempo ali para o seu trabalho, para os seus projetos, os seus trabalhos de faculdade, os seus projetos de freelance. Mas o ponto era que, quando chegava no final do dia, que era o período onde eu iria me dedicar para estudar, o período que eu ia me dedicar, de repente, para atualizar o meu portfólio, ou até mesmo para desenvolver um projeto pessoal, criativos, eu não tinha energia para nada. Eu sentava ali na cadeira, olhava para o computador e era como se toda a minha energia, aquele vigor que eu acordava ali de manhã, empolgado, não, hoje vai ser produtivo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é como se tudo aquilo desaparecesse. E eu não tinha forças mais para nada. Eu me via no final do dia exausto, sem forças para construir aquilo que realmente iria me fazer crescer. E aí, ao invés de você dedicar aquele tempo que você separou para fazer acontecer os seus projetos, os seus estudos e tudo mais, você decide deitar na cama e descansar, que é necessário também. É preciso descansar também. Mas aí passa mais um dia e você não conseguiu colocar em prática o seu cronograma. Por mais que você tivesse um tempo bom ali à noite. Mas qual que é o ponto em tudo isso, criativos? Você precisa entender de forma consciente qual que é o pico da sua energia criativa. E é nesse ponto que eu quero falar agora. As pessoas, elas nunca param para observar qual momento do dia que elas estão mais criativas, que elas estão com mais vigor para a criação, a produção, ou até mesmo a disposição para os estudos. E isso é um erro grave. Você precisa identificar qual que é o seu horário de alta energia. E isso porque cada pessoa, ela funciona de uma forma diferente de outra, obviamente. Então existem pessoas que têm o maior pico de produtividade pela manhã, já outras pessoas têm durante a tarde e outras pessoas têm durante a noite. E eu falar para vocês que tem gente que tem até de madrugada. Eu mesmo, quando era mais novo, nossa, tinha muita produtividade de madrugada. Hoje não, acho que a idade já vai batendo, quando dá 10 horas da noite, aí já tá morrendo de sono. E entendendo esses horários criativos, esse é o momento que você deve investir, que você deve trabalhar na sua rotina para desenvolver os seus projetos pessoais, os seus estudos, exatamente nesse período. E é nesse horário que você deve investir naquilo que é mais importante para você. Aprender uma nova habilidade, tirar aquele período para estudar um novo software, uma nova aplicação, um novo conceito, ou até mesmo um novo curso. Tirar aquele momento para atualizar o seu portfólio, ou até mesmo desenvolver o seu projeto pessoal. E se você desperdiça o seu melhor momento com tarefas operacionais ou até mesmo distrações, o que sobra para você é só cansaço e culpa. E aí tem gente que vai me falar: ah, mas é fácil você falar de rotina, de produtividade, de você escolher o melhor momento do dia, quando você trabalha, quando você faz faculdade e quando você chega cansado à noite, aquele é o único período, aquele é o único horário. Bom, criativos, eu também já passei por tudo isso. Já passei por rotinas exaustivas de trabalhar presencialmente,
de fazer a faculdade durante a noite, chegar cansado, mas eu garanto para vocês que se você se esforçar, você vai conseguir tempo. Você vai conseguir algum período ali da sua manhã ou algum período da noite de uma forma estratégica que você consiga ser produtivo. E é esse ponto que eu quero trazer agora para vocês. Aceite a sua realidade e organize a sua rotina a partir dela. Não adianta eu querer trazer várias formas aqui de você organizar a sua rotina, entender quais são os melhores horários da sua alta produtividade, se também a gente não for realista, né? Precisamos ser realista quanto à sua rotina. Cada pessoa tem uma rotina diferente. Existem pessoas que trabalham home office, então elas acabam tendo um pouco mais de tempo, né, na questão do deslocamento, consegue acordar ali no período mais tarde, consegue dormir também no período mais cedo, e muitas vezes acaba sobrando uma janela de tempo maior para essas pessoas, enquanto tem outras pessoas que trabalham presencialmente, então já tem todo o deslocamento até chegar no serviço, até voltar para casa, trânsito, enquanto outras pessoas trabalham e estudam, enquanto outras pessoas apenas estudam. O fato é, independentemente da sua realidade, você precisa organizar a sua rotina a partir dessa realidade. Eu mesmo, criativos, eu vou compartilhar com vocês duas realidades que há muitos anos atrás eu passei. A primeira realidade era na época onde eu fazia a faculdade à noite e eu trabalhava durante o dia presencial. Então, eu saía de casa praticamente, eram umas 7 horas da manhã, para chegar no serviço umas 8h30, umas 8h40, que era numa cidade aqui próxima da minha, demorava mais ou menos um percurso de 40 minutos, com trânsito era mais ou menos 1 hora, e aí trabalhava durante o dia, quando voltava para casa à noite já ia direto para a faculdade e chegava em casa às 11 horas da noite completamente exausto. E a gente sabe que a época de faculdade a gente precisa sim se dedicar à própria faculdade, porque é lá que está vindo também o conhecimento muito importante, que vai consolidar também a nossa carreira. Então acaba sendo um pouco mais difícil você conciliar um projeto pessoal, um freelance, ou até mesmo outros estudos, né, além da própria faculdade. Mas de acordo com essa realidade, aceitando ela, o que eu fazia? Eu me dedicava nos períodos que era final de semana e na sexta-feira à noite, que eram períodos ali que eu estava um pouco mais tranquilo, que eu sabia que eu teria mais tempo ali para desenvolver os meus projetos, para dormir um pouco mais tarde, porque no outro dia eu já iria acordar um pouquinho mais tarde, iria descansar. E sim, aproveitava o final de semana para desenvolver as minhas coisas. E quantas vezes eu também acordava um pouco mais cedo, ao invés de acordar às 6h30 da manhã, eu acordava às 5h30. De repente tirava 1 hora, 1 hora e meia antes para desenvolver algum projeto meu ou até mesmo para estudar um pouco mais alguma outra área, né? Mas vocês precisam entender que para cada tempo existe um propósito, existe um objetivo. Então, se você está fazendo a faculdade, se dedica para terminar ela, para aprender, para extrair o máximo que você conseguir dela e complementar a sua carreira, complementar os seus conhecimentos, as suas habilidades como profissionais. O segundo ponto que é interessante compartilhar com vocês já era o período que eu já tinha terminado a faculdade, eu já estava também trabalhando presencial, mas no período da noite eu estava o quê? Eu estava treinando, academia, e aí você chega em casa, faz comida, faz janta, e até você realmente parar já é umas 9h30 da noite e você está também cansado. E o fato é que, por mais que a minha realidade fosse diferente, ainda assim eu estaria também cansado, porque eu substituí aquele tempo, ao invés da faculdade, eu estava fazendo academia ou qualquer outro tipo de atividade. E se eu deixasse para fazer o que era importante para mim, sempre ali no final da noite, 9 horas, 10 horas, para ir dormir meia-noite, para de repente não ter uma qualidade de sono, eu também iria viver o mesmo loop, eu iria cometer os mesmos erros. E com essa realidade, diferente da época que era de faculdade, onde eu tinha apenas o final de semana e a sexta-feira para estar desenvolvendo os meus projetos, nessa realidade eu decidi acordar 4h30, 5 horas da manhã. Por quê? Porque eu entendi que se eu trabalho durante o dia, se eu chego à noite, vou para academia, faço um treino, ainda tenho que fazer comida para poder jantar, eu já estou muito cansado.
Então, se eu dormir mais cedo, dormir por volta das 10h30, 11 horas, é muito melhor eu acordar mais disposto, mesmo que seja um pouco mais cedo, para desenvolver os meus projetos. E criativos, isso deu super certo para mim. Eu estava acordando, tinha períodos ali que eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, e eu conseguia no período ali de 1h30 a 2 horas, desenvolver os meus projetos pessoais, atualizar portfólio, enfim, diversas outras coisas. Com uma produtividade muito boa, uma produtividade que eu desconhecia, porque eu mesmo, particularmente, eu sempre tive muita dificuldade para acordar cedo. Mas considerando a minha realidade, onde eu sempre estava com baixa energia para desenvolver os meus projetos, e eram projetos que precisavam de alta energia, né? Para mim foi muito importante adaptar a minha rotina, entender o momento ali que era um momento propício para eu estar desenvolvendo os meus projetos, para eu estar realmente fazendo acontecer aquilo que há muito tempo eu queria fazer acontecer, para aí sim depois eu trabalhar e seguir o fluxo da minha rotina normal. E esse é o ponto. Eu não sei qual que é a sua realidade, se você trabalha à noite, se você trabalha de manhã, se você trabalha de tarde, se você estuda ou não, mas dentro da sua rotina você precisa adaptar o seu planejamento a partir dela e fazer acontecer os seus projetos, os seus estudos e tudo aí que você tem de meta para esse ano. E agora o último ponto, criativos, é você ter uma organização inteligente da sua semana. Até porque você não precisa fazer tudo todos os dias, mas sim você pode fragmentar, né? Você pode separar em blocos os seus projetos, os seus estudos, e não necessariamente tem que estudar todos os dias a mesma coisa. No vídeo anterior a gente falou sobre constância, mas a constância também ela não é apenas estudar a mesma coisa todos os dias, mas estudar por períodos repetitivos. Então, a cada 2 dias você estuda uma matéria. Dia sim, dia não, você vai praticar ali uma atividade física. 2 vezes por semana você vai tirar um momento ali para estudar. E isso é constância, mesmo que não seja todo dia. Mas você vai criar ali repetições programadas que vão se repetir e também vão te proporcionar um conhecimento ali gradativo. O importante é se planejar, adaptar a sua rotina e fazer acontecer. Você não precisa ser uma máquina, mas precisa entender uma coisa: a sua energia é limitada. Se você gastar com tudo, não vai sobrar nada para o que realmente importa. Designer de alto nível, criativos, não é quem faz mais, é quem direciona melhor. E se esse episódio te ajudou, clareou a sua mente e te trouxe um novo ponto de vista quanto à sua rotina, quanto à sua energia, criativo, só vou pedir uma coisa: deixa aquele like, deixa aqui nos comentários também se você teve algum insight, compartilhe também suas dores, a sua história e eu vou fazer questão de te responder. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.